Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana eu resolvi trazer um pouquinho da minha experiência de casa, né? Minha experiência familiar para minhas postagens no Instagram. E teve uma repercussão muito legal. As mães me enviaram muitas mensagens, directs, falando sobre a questão da despedida da infância, né? O luto da infância. E logo depois eu fiz um post sobre a pré-adolescência. Muitas super culpadas, falando que não sabiam que era assim, que isso estava acontecendo com as filhas, que elas tinham tido reações horrorosas com as suas filhas porque elas estavam entrando em choque o tempo inteiro, né? Então eu vim falar um pouquinho sobre isso. Geralmente, isso acontece, essa fase, né? De 8 a 12 anos, 11 anos, ou de 9 a 13 anos, né? Chamada aí a. Primeiro vem a fase da despedida da infância, né? E depois a pré-adolescência, que a gente já conhece mais. Mesmo assim, tanto aqui em Portugal, onde eu vivo, como no Brasil, é difícil a gente encontrar material, né? Livros que falem, artigos que falem sobre essa fase, né? É mais fácil a gente encontrar bastante sobre a adolescência. Então os pais ficam um pouco perdidos, né? Eu, por exemplo, levei um susto quando minha filha completou os 9 anos e a mudança de comportamento, de pensamento, de atitude foi drástica, assim. O que eu tenho escutado muito nos comentários, nas mensagens, é assim: nossa, minha filha era um doce e de repente azedou, né? Eu senti isso bastante também. E às vezes a gente, por falta de conhecimento, acaba reagindo a uma situação, que uma fase para os nossos filhos, que é uma questão de, além de ser hormonal, o cérebro deles estão em constante mudança, tudo está mudando, a maneira deles pensarem, deles agirem, e deles reagirem principalmente. Então a gente precisa ter conhecimento para poder ajudá-los a cruzar essa ponte, né? Os pré-adolescentes, eu vou chamar assim, né? Vocês entendam também que eu vou pegar essa fase que vem antes, né? Crianças de 9 anos, que ainda não são pré-adolescentes, mas já estão se despedindo da infância, é uma fase de muita insegurança. Eles se sentem inseguros e eles precisam ser acolhidos. Eles aumentam as emoções, vivem num turbilhão de emoções. Aquele filme Divertidamente mostra bem isso, né? É uma menininha, se eu não me engano, tem 11 anos de idade e ela vive num turbilhão de emoções, de querer se agarrar ali a lembranças de infância, né? Ou coisas que ela gostava na infância. Então é uma dor, né? É uma dor que para eles é uma grande dor. As crianças, elas ficam mais irritadas, né? Elas ficam mais sensíveis, têm mais dificuldade de cumprir combinados. A gente tem que falar duas, três vezes a mesma coisa, né? E isso causa uma irritabilidade nos pais. Aparece aí uma questão de enfrentamento, de questionamento, coisas que antes não aconteciam, que eles aceitavam numa boa, eles começam a questionar, né? E é saudável que isso aconteça porque eles estão começando a olhar para os pais não como heróis infalíveis, mas como pessoas falíveis, né? E isso para eles é novo. Então, esse olhar para os pais falíveis é novo. E para os pais é uma dor que eles sentem, né? Porque eles começam a receber muitas críticas pela maneira de falar, pela maneira de se vestir, pela maneira deles agirem, o que antes para as crianças, para muitas crianças era uma lei, né? Essa mudança de comportamento acaba acontecendo antes para as meninas, né? Geralmente acontece antes para as meninas. E junto com a mudança de comportamento vem a mudança hormonal, acontece também os pelos, as espinhas, o broto mamário, que muitas vezes as meninas ficam envergonhadas, não querem, por exemplo, passar desodorante, não querem usar sutiã, não querem se despedir da infância, né? E geralmente, depois do broto mamário, 2 anos depois, mais ou menos, vem a primeira menstruação chamada menarca, né? E muitas ficam assustadas, e outras não, outras agem naturalmente. Por isso é muito importante, né, a conversa, o diálogo, que os pais já venham conversando com esses meninos e meninas, né, sobre essas questões, sobre essas mudanças, com naturalidade, para elas não se acharem fora, totalmente fora, né? É importante, nesse momento, que elas se sintam seguras para ir e voltar desse lugar da infância, né? Então, tirando aqui como exemplo as meninas, que elas possam brincar de bonecas e depois fazer dancinhas no TikTok, até elas realmente se encontrarem, até elas atravessarem a ponte.
E o nosso papel é ser ali apoio, acolhimento, né, para essa insegurança que vem, para essa vergonha que vem, para esse medo que vem, com diálogo, mostrando ali cientificamente as questões que acontecem. Hoje em dia a gente tem a internet, né, tem ferramentas aí riquíssimas que a gente pode, em segundos, mostrar para os nossos filhos como isso acontece, como é, né? Então, dentro das dúvidas que vão surgindo, a gente vai buscando junto, pesquisando, né, para eles se sentirem aceitos, se sentirem seguros com esses pais. Pode acontecer ainda deles ainda não terem entrado na adolescência propriamente e já começarem a puberdade, né? A- as meninas, depois que nasce o broto mamário, geralmente depois de 2 anos, mais ou menos, vem a primeira menstruação, que é a menarca, né? E nos primeiros 2 anos ela pode vir totalmente irregular, né? Isso é normal. E essa primeira menstruação, ela precisa ser muito conversada, pode ser antes, né? Muitas mães falam assim: ah, mas eu preciso levar na ginecologista, claro, evidente, mas o primeiro acolhimento é com a mãe, se tiver a possibilidade de ter essa mãe disponível emocionalmente, né, para conduzir essa criança à pré-adolescência, à adolescência, né? É muito importante que seja o papel da mãe, que o papel da mãe entre aí como uma figura especial, né? E depois sim, leve sua filha ao ginecologista, o seu filho ao médico, né? Ao urologista, o que for necessário. É um momento também dos pais reverem a questão das vacinas, né? Dos seus filhos que nós demos na infância. É um momento de rever o diálogo, as rotinas familiares e ficar atento, porque às vezes nós estamos vendo um comportamento diferente nos nossos filhos e colocando tudo na conta desse momento, dessa transição. E às vezes não é. Então a gente precisa ficar atento. Às vezes a criança está sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de abuso. Então, a gente precisa estar atento e ter sempre esse diálogo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um grande beijo, Deus abençoe.